Meus irmãos, amigos e você que nos assiste, paz e alegria. Hoje é sexta-feira da 27ª semana do Tempo Comum e nós vamos meditar a segunda leitura do Ofício das Leituras, da primeira exortação de São Vicente de Lérins, presbítero. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nesta exortação, São Vicente de Lérins, ele trata sobre o desenvolvimento do dogma na religião cristã. Então, nós primeiramente precisamos saber o que é dogma. Dogma é um ponto fundamental de uma doutrina religiosa, apresentado como certo e como indiscutível. Então, não tem essa de dizer eu acho isso, eu acho aquilo a respeito daquele dogma da igreja. Não. Isso é um ponto que é certo e é indiscutível. A Igreja Católica tem vários dogmas. Eles estão divididos em 8 grupos. Temos os dogmas sobre Deus, os dogmas sobre Jesus Cristo, os dogmas sobre a criação do mundo, os dogmas sobre o ser humano, os dogmas marianos, os dogmas sobre o Papa e a Igreja, os dogmas sobre os sacramentos e os dogmas sobre as últimas coisas. Vamos tomar então do Catecismo da Igreja Católica, no número 88, e aprendermos um pouco mais a respeito dos dogmas da fé. O magistério da Igreja empenha plenamente a autoridade que recebeu de Cristo quando define dogmas, isto é, quando, utilizando uma forma que obriga o povo cristão a uma adesão irrevogável de fé, propõe verdades contidas na revelação divina ou verdades que, com estas, têm uma conexão necessária. Verdades contidas na revelação divina. Um exemplo de um dogma desse é sobre a criação do mundo. Nós lemos lá em Gênesis, no capítulo 1, que o mundo estava vazio e informe, e Deus disse, faça-se, e a luz se fez. Isto é, não havia nada, porque a terra não tinha forma e não estava vazia, e Deus fez tudo. Criou a luz, criou a terra, criou os animais, enfim. Esse é um dogma que tem uma verdade contínua na revelação divina. Existem outros dogmas que são verdades que com estas têm uma conexão necessária. Por exemplo, o dogma da Imaculada Conceição de Maria. Não poderia Maria dar à luz ao Filho de Deus não sendo totalmente pura, não sendo totalmente isenta de pecado. Por isso é que ela foi concebida sem pecado original, imaculada. Isso tem uma conexão necessária com a doutrina, com a revelação divina. São Vicente de Lérins inicia a sua exortação com um questionamento que ele mesmo responde. Nos diz então São Vicente: não haverá desenvolvimento algum da religião na Igreja de Cristo? E ele responde: há certamente e enorme. E ele então vai falando a respeito do progresso da fé, como sendo um crescimento de uma coisa em si mesma, contrário à alteração da fé, aonde há uma mudança de uma coisa em outra.
Ele usa, para definir o primeiro exemplo, por exemplo, os membros de uma criança, que é na medida em que essa criança se desenvolve, cresce, se torna um adolescente, depois um adulto, são aqueles mesmos membros, só que cresceram, se desenvolveram. O inverso, ele comenta aqui, quando um homem se mudar em outra figura, estranha a seu gênero, ou se esse homem se acrescentar ou diminuir ao número dos seus membros. Sem dúvida alguma, todo o corpo morrerá, ou se tornará um monstro, ou, no mínimo, se enfraquecerá. Essa exortação, que é, na verdade, um encorajamento, um estímulo para que nós cresçamos na nossa fé. Essa exortação deve ser lida, relida, meditada, porque ela nos estimula a que nós cresçamos na fé, cresçamos no conhecimento da sã doutrina. E no final, ele faz essa colocação. Nossos antepassados semearam outrora neste campo da igreja as sementes do trigo da fé. Será sumamente injusto e inconveniente que nós, os pósteros, em vez da verdade do trigo autêntico, recolhamos o erro da simulada cisânia. Como vocês sabem, a cisânia e o trigo são muito semelhantes quando são novos, quando ainda não se desenvolveram. Quase que a gente não consegue distinguir uma coisa de outra. E ele nos ensina aqui que seria para nós, os pósteros, isto é, os que vieram depois dos nossos antepassados, que nos semearam a verdade da fé, nós mudemos isso. E depois de desenvolver tudo, recolhemos uma coisa diferente daquilo que foi plantado. Foi plantado o trigo. O trigo, quando se desenvolve, tem as suas espigas castanhas. A cisânia, ou o joio, quando desenvolvido, tem as suas espigas pretas. É uma grande diferença. Oremos. Ó Deus, eterno e todo-poderoso, que nos concedeis no vosso imenso amor de Pai, mais do que mereçamos e pedimos, derramai sobre nós a vossa misericórdia, perdoando o que nos pesa na consciência e dando-nos mais do que ousamos pedir. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, dê seu like. Nós estamos no mês de outubro, que é o mês das missões, o mês missionário. Contribua com a nossa comunidade, entrando no site da nossa comunidade e fazendo uma doação, para que a palavra de Deus possa ser semeada, possa ser lançada em mais campos, em mais projetos de evangelização. Paz e alegria.